Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Aqui falando Diego Mariano. Vamos dar continuidade ao estudo Nada Mais Será Como Antes. Eu já peço a todos aí que pausem o vídeo e façam uma oração pedindo a Deus todo entendimento sobre essa palavra e que o Senhor lhe possa ajudar a compreender esse assunto, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui sobre governo. O assunto de governo abrange muitas coisas, parece aí bastante simples, né? Porém é bem mais complexo do que você imagina. A realidade que você vai ouvir é bem diferente da que você está habituado, bem diferente do que você entende por governo. Primeiro quero te mostrar aqui o absurdo aonde nos empurraram desde muitos séculos atrás. Talvez você tenha vivido a sua vida inteira sem se dar conta, tá bom? Então vou fazer um resumão aqui para a gente consiga entender e começar a folhear a Bíblia. Eu quero falar sobre, primeiramente, democracia. O que significa a palavra democracia, tá? Então, a palavra democracia vem do substantivo feminino, que vem do grego, se pronuncia demon-kratia. Demon quer dizer povo e kratia quer dizer força. No caso, força do povo, poder do povo. Amém? Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitorais, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis. Aí você começa a ver aqui a criação de leis, onde quem reina e quem opera sobre as leis são os homens e não mais Deus. Aí você começa a compreender mais ou menos aonde eu quero chegar. O início da democracia se teve na Grécia a partir do século V, com cultura politeísta, cultura de vários deuses, ensinando o homem a procurar sustentabilidade própria em tudo, onde o homem se autossustenta, onde o homem se autodeclara conhecedor até mesmo de todas as coisas. Aí temos a distinção de medicina, entre outros aí, amém? Agora vamos falar também sobre a teocracia. Isso aqui é um resumão rápido para com que a gente possa já ter uma base para chegar na palavra e dizer aqui o principal, amém? Aqui na teocracia você encontra o sistema de governo político fundado no poder religioso pela encarnação da divindade no governante. Teocracia, substantivo feminino, vem do grego theo, Deus, mais cracia, poder. No caso, o poder de Deus ou o poder dos deuses. Teocracia, meus irmãos, era a base do Egito. Acreditavam que o faraó era a extensão do deus Ra na terra. Então, quanto mais o faraó tivesse satisfeito, mais estaria satisfeito os deuses ou o deus Ra de faraó. Aqui você percebe nessa pirâmide o faraó no topo e os escravos, camponeses, artesão tá aqui bem na ponta, né? Aonde eu quero chegar com esse assunto? O que eu quero dizer para vocês é que isso é tão complexo e tão bem articulado que os próprios escravos, que eram pessoas que estavam submissas a essa pirâmide, muitos deles, até mesmo a maioria, considerava esse tipo de governo, tá bom? Os camponeses da mesma forma, eles não só viviam esse tipo de governo, mas consideravam esse tipo de governo como uma coisa real, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, uma coisa interessante para aquela época. Então você começa a perceber que em todos os tipos que existe de governo, se há sim também uma pirâmide, onde há essa divisão, onde tem os poderes e onde tem o restante, né? No caso aqui, você olha na pirâmide, você vê faraó, os nobres e os sacerdotes e os soldados, e daí vão descendo, daqui para baixo você percebe que cada vez mais vai descendo esse escalão, e mesmo assim o pessoal tinha total, endeusava no caso o faraó,
como sendo isso mesmo, como sendo uma coisa considerável, uma coisa verdadeira, né? Então, eu quero chegar aqui para vocês que ambos, tanto democracia como na teocracia, em todos os outros tipos de governo, república, oligarquia, monarquia, ditadura, todos esses tipos de governo, o exercício de governar é corrompido através do pecado de Adão. Estamos aqui em Gênesis, no capítulo 3, para você entender melhor. Pela tentação de a criatura cobiçar a posição de poder do Criador, tá bom? Aqui vamos ler assim, ó, no verso 4 diz: mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês verão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Amém? Aí você começa a perceber que a personalidade natural do homem ela foi alterada em sua totalidade. A vontade, o entendimento, as afeições natural, entre outros, foram afetadas. Demonstrando aqui que o homem por si só não tem capacidade de governar desde o começo da criação. Conseguimos entender aqui, meus irmãos, que não tem essa capacidade de governar porque sequer temos aí o nosso domínio próprio. É tanto que a gente tem pecado e sempre, né, a cada dia temos aí mais pecados e mais transgressões, porque não temos o nosso próprio domínio, tá bom? Foi tirado, o nosso domínio foi tirado através do pecado. Então temos o domínio aí no Senhor Jesus, mas por si próprio não se consegue. Então eu dou um ponto aí, pessoal. Agora vamos começar a melhor parte. Toda a leitura sobre a história passa a ter o valor agora, um valor imensurável sobre isso que vou dizer a vocês, a verdade sobre o governo da humanidade, a chave principal para você conseguir vencer os tempos que vão vir sobre a terra, tá bom? Esse governo que eu quero dizer para vocês é um governo chamado governo cristocêntrico, no caso, Cristo no centro. Vejamos aqui na Bíblia o motivo que estou dizendo isso, tá bom? Aqui vem falando sobre o governo que a gente tem e o governo que já acontece nos dias aqui em Provérbios 18, como um leão furioso ou um urso feroz. Assim é o governo que domina um povo pobre, um governo mau que domina um povo pobre. O governo sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Aqui você começa a perceber a distinção, mesmo obtendo o governo dos homens, a distinção aonde o Senhor olha, né, para o governo dessa forma, dividindo aí o joio do trigo, tá bom? Aqui já temos aqui a palavra sobre o ímpio e também sobre o justo, né? Aqui em Lucas 22, verso 25 e 26, Jesus lhes disse: os reis das nações dominaram sobre elas, e os que exerceram autoridade sobre elas são chamadas benfeitores. Mas não serão assim com vocês, mas vocês não serão assim, né? Como está dizendo aqui. Ao contrário, o maior entre vós deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Aqui nós temos entendimento sobre o que é um governo cristocêntrico, um governo onde o Senhor, o próprio Jesus, é o centro desse governo, tá bom?
Por que eu digo isso? Pessoal, estamos chegando aí em um tempo onde conseguirão se livrar. Se livrar, que eu digo, em todos os sentidos, físico, psicológico, espiritual. Isso nesse tempo, né? Esse tempo que agora. Só conseguirão se livrar aquele que carrega essa marca, aquele que carrega um governo cristocêntrico. Eu digo isso por causa dos escândalos, tanto no governo do Brasil como no mundo. Muitas coisas ainda estão prestes a acontecer no mundo, mas a Bíblia diz para não nos assustar, em Mateus 24. Até porque o nosso governo não tem que ser de direita ou de esquerda, mas sim cristocêntrico. Tá bom? Quero expressar melhor aqui, meus irmãos, a palavra livrar. Quando falar a palavra livrar, eu digo aqui em relação aos prejuízos psicológicos que todos esses eventos causam, que é depressão, síndrome do pânico, desespero, desânimo, entre outros. Temos aí também prejuízos físicos, como desgastes, muito trabalho para pouco dinheiro, tá bom? Temos aí também o lado espiritual, fé, esperança, amor, se esfriando, tá bom? Essas dúvidas aí estão relacionadas a quem não achar uma centralização em Cristo. Quem não conseguir achar essa centralização acabará por fim obtendo essas coisas aí que eu estou aqui dizendo. Portanto, estejamos preparados, agarrados na fé para essa hora, meus amigos. Muitas coisas vão acontecer ainda, estão por vir, mas estejamos preparados. Vamos lá em Filipenses 3, cujo fim e a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Aqui estamos começando a entender essa questão sobre coisas terrenas. O porquê que eu estou falando aqui sobre coisas terrenas, meu amado? Eu estou dizendo aqui sobre coisas terrenas porque se percebe que a hora de amontoar deuses para si está chegando. Muitos entram no governo, até eles sendo evangélicos, crentes, né? Adoradores de Deus, e acabam endeusando um, endeusando o outro, né? E a realidade que nós temos que viver não é essa. A realidade, meu amado, é que a gente não está se opondo e também não estamos a favor de governo algum, tá bom? Nós trabalhamos o meio termo, nós ficamos aí no meio, ficamos aí com Cristo, nosso governo é com Cristo, portanto nos basta orar por esse governo. A nossa obrigação é orar, pedir ao Senhor com que Ele possa intervir nessas situações aí de governo. Aí temos aqui a passagem da viúva e do juiz mau. De tanto ela orar e pedir ao juiz para com que ele cuidasse de sua causa, ele acabou, mesmo sendo um juiz mau, cuidando da causa dela. Por qual motivo que ele cuidou? De tanta importunação, ele acabou cuidando aí dessa causa da viúva. A mesma situação acontece aí nos tempos de hoje. Temos que orar pelos nossos governantes, para com que as coisas encaminhem. E a favor de tanto que a gente ore por esse sentido, as coisas com certeza sim acabarão correndo da forma que o Senhor quer que corra. Amém? Então muitas coisas aí estão para acontecer. Você observando aí a palavra de Deus, você vê que, se possível, enganariam até os escolhidos. Portanto, eu quero aqui trazer a certeza que o inimigo vai procurar atacar os escolhidos, mas não terá sucesso. Aqui diz, no verso 20, mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Meu irmão, nada mais será como antes. Eu digo aqui a vocês que a consciência do remanescente, a consciência do verdadeiro cristão, ela tem que passar a ser alterada, trazendo aí estudos satisfatórios, não somente mais o básico,
mas temos que começar a entrar naquilo que é complexo, naquilo que o Senhor quer que seja realmente tangível e entendido aos nossos olhos e também pelo lado espiritual. Amém? Eu quero que todos entendam aqui que essa palavra, ela traz justamente a distinção do governo que se tem que ter o povo de Deus e do governo que se tem as outras pessoas que não consideram a Deus como todas as coisas. Entende aqui? O governo do cristão, meus irmãos, ele não tem que ter essa oposição e nem esse favorecimento, trazendo mídia e trazendo voz ao que se acontece dentro do governo, ou como é, ou como deixa de ser, até porque não dependemos do governo para a gente conseguir se dar bem, dependemos exclusivamente aqui do Senhor Jesus para com que a gente consiga se dar bem, consiga sobreviver, consiga ter aí a nossa alegria firmada no cristianismo, na ordem cristocêntrica de Jesus, de trazer Ele como centro da nossa vida, não somente no governo, mas em nossa família, quem governa a sua família, quem governa a sua casa, no caso não é você mesmo, é o próprio Senhor, é a palavra de Deus, é o manual do homem que governa a sua casa. Aprendam isso, estejam cientes disso, considerem esse governo que trago aqui para vocês, porque né, nesse mundo agora que nós vivemos, nesse fim, nesse princípios das dores, nessas dores de parto, meus irmãos, acontece que muitos escândalos ainda estão por vir e já estão acontecendo. Você percebe que as notícias aí não são boas, vem uma atrás da outra, sempre com situações complicadas, e temos que estar firmes nesse governo, porque cada vez que você abrir a sua televisão para assistir alguma coisa, você vai perceber escândalos e escândalos. Portanto, a chave principal para a vitória é um governo cristocêntrico. Entendam essa palavra, almejem essa palavra, sejam de acordo, façam por onde a sua consciência atingir esse propósito. Amém? Vou deixando aqui para vocês essa leitura, essa meditação. Espero em Deus aí na próxima trazer mais respostas, mais benefícios a cada um. Quero dizer a vocês que toda essa base que trago, eu busco através da palavra do Senhor, não trazendo outra fonte, mas sim a palavra de Deus como objetivo a ser alcançado. Amém, meus irmãos? Graças e paz a todos, espero que tenham ajudado vocês em algum ponto e até uma próxima, se Deus quiser.